Aleluia. Você está bem, irmãos? Você tem certeza disso? Você está bem mesmo? Feliz da vida? Alegre? Pronto para receber a palavra? Você pode pegar a sua Bíblia e levantar ela para o alto junto comigo? Declara assim, ó. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Esta Bíblia contém verdades espirituais. E o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. Você acredita nisso? Acredita mesmo? Sabe, irmãos, a sua Bíblia, ela contém verdades espirituais. Ela contém aquilo que trata do nosso caráter, do nosso âmago. A Bíblia fala do amor de Deus por nós. A Bíblia fala do nosso passado, como fomos alcançados. Mas ela fala também de como deve ser o nosso presente. E melhor ainda, como pode ser o nosso futuro. Sabe, irmãos, se nós entendêssemos mesmo qual é a importância da nossa Bíblia, eu acho que a gente ia optar por trabalhar só o meio período e passar o outro período lendo a Bíblia. Eu tenho certeza que talvez fôssemos tremendamente abençoados e impactados pelos princípios ali contidos. Muito obrigado. Você pode, por gentileza, abrir sua Bíblia comigo em Mateus 28. Sabe, irmãos, o título da ministração de hoje, ela é Últimas Palavras. Claro que essas últimas palavras não são minhas, porque eu pretendo continuar falando. Fique tranquilo. Não pretendo morrer nesses dias. E muito pelo contrário, pretendo falar cada vez mais, amém? Mas eu quero, enquanto você abre a Bíblia, eu quero que você pense em algumas perguntas. E alguma dessas perguntas é, quanto nós valorizamos Jesus? Outra pergunta. Quanto nós valorizamos o que Jesus disse, ou diz, ou vai dizer? Qual é de fato o nosso amor por Jesus? Irmãos, porque o que acontece? Nós estamos passando por um final de semana de Páscoa. Não sei se todos sabem, mas a Páscoa foi o momento crucial onde Deus nos livrou da morte para a vida. Na sexta-feira ele morre, vai para o inferno. Quem que sabia que Jesus, quando morreu, foi para o inferno, levanta a mão. Jesus morre, vai para o inferno para pagar pelo meu e o seu pecado. Mas se tivesse ficado somente nisso, tanto faz para nós. O grande lance, ou a grande coisa, o ápice da cristandade é que no domingo ele ressuscitou. Como está escrito aqui, como o pastor já falou, como nós cantamos. Mas você sabia que depois que Jesus ressuscita, ele passa 40 dias com os discípulos? Quem não sabia, levanta a mão. Todo mundo sabia. Jesus passou 40 dias com os discípulos, ensinando ele, conversando algumas coisas, mostrando para eles um pouco do que seria a vida. Porque agora eles entendiam um princípio, eles entendiam uma mecânica na vida cristã que ainda não estava sendo tão clara para eles. E nesse período de 40 dias em que Jesus passa aqui na terra, ele ensina muitas coisas, mas vai chegando o período onde ele está para ir embora. Semelhantemente eu estou para ir embora também. E alguns paralelos eu achei interessante, porque eu imagino como que ficava a cabeça dos discípulos sabendo que Jesus estava para ir embora. Muito provavelmente ficava igual minha família. Eles ficam todos durões, aí você olha para eles estão todos com os olhos cheios de lágrimas. Então, eles percebiam que Jesus estava para ir embora. Eles percebiam que o momento estava chegando. Eles sabiam que aquilo ia acontecer, não entendiam como, não entendiam o poder disso, porque eles não tinham o Espírito Santo ainda, mas Jesus aproveita aquela oportunidade e faz o seguinte: ele chama os discípulos para as suas últimas palavras. Você bem sabe, se você já teve uma mãe e um pai, ou se você é uma mãe e um pai, que as últimas coisas que você fala antes de sair de casa para o seu filho são as mais importantes. Você não fala na hora que está indo embora, filho, vai lá, brinca muito, hein?
Não, você vai falar, cuidado, não apronte, obedeça a sua avó, obedeça o seu avô, obedeça a tia do departamento infantil. Você vai dar as últimas recomendações. E é sobre essas últimas recomendações que eu quero falar com você hoje. Você abriu em Mateus 28? Nós vamos ler do versículo 16 até o 20. Agora no começo eu vou ler alguns textos e depois nós vamos desenrolar um pouquinho essa conversa, amém? Chegou lá em Mateus 28? Quem chegou diz amém. Aleluia. Vamos ler do 16 ao 20. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu destaquei alguns pontos, vou pedir para você repetir comigo, amém? Repete comigo. Autoridade nos céus e na terra. Fazer discípulos. Ensinando. E Ele estará conosco. Aleluia. Você pode abrir, por gentileza, em Marcos 16. Irmãos, é fácil, é sempre a última página dos evangelhos que a gente vai abrir, tá? São as últimas palavras. Chegou lá em Marcos 16. Vamos ler do 15 ao 19, bem rapidamente. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de ter falado isso, o Senhor foi levado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Amém? E a última parte do versículo diz: E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Vamos destacar novamente mais alguns pontos. Peço que você repita comigo. Pregar. Sinais. Expulsar demônios. Falar novas línguas. Imunidade física. Impor as mãos. Agora o último texto que nós vamos ler nessa primeira parte. Lucas capítulo 24. Enquanto você abre, eu vou tirar o paletó, amém? Não se escandalize, não é nada demais. Quem chegou em Lucas 24? Vamos ler do 46 ao 49. E disse-lhes: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e quem em seu nome seria pregado o arrependimento, para perdão dos pecados, todas as coisas, começando por Jerusalém, a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Eu acho muito interessante porque nós, muitas vezes, automaticamente repetimos essas palavras. Amo Jesus. Presto muita atenção no que ele diz. E Jesus deixa algumas instruções para o povo da época, mas para o povo de hoje. E não sei se acontece com você como acontece comigo, mas quando eu olho essa lista de coisas que Jesus deixou clara que era para eu fazer, eu percebo que eu não tenho cumprido tudo. E é onde eu entro em crise por dizer: eu valorizo extremamente o que Deus diz, mas eu não cumpro aquilo que Ele está mandando eu fazer. Sabe, irmãos, a vida cristã ela é interessante, porque ela é carregada de poder. A vida cristã muda a nossa vida, a vida cristã transforma o nosso potencial, ela nos afeta, ela faz com que a unção mova coisas, ela faz com que nós consigamos viver a nossa vida, pegar a nossa vida e virar de cabeça para cima. E agora eu te pergunto, quão melhor não seria se nós, de fato, ouvíssemos as últimas palavras de Jesus? Você consegue imaginar como seria a igreja de Cristo nessa terra se nós estivéssemos praticando tudo aquilo que Ele diz? Diego, culto de despedida, você está batendo, meu Deus.
Irmãos, fica tranquilo, eu gostaria muito de estar falando sobre fé. Talvez no final a gente fale. Mas estas últimas palavras. Sabe, nós muitas vezes de maneira religiosa, dizemos e repetimos que a Páscoa não é só chocolate. A Páscoa é Cristo. Nós entendemos o significado. Nós muitas vezes proclamamos os 4 ventos o significado. Mas depois da Páscoa houve 40 dias e houve algumas palavras. Houve algumas palavras. Precisa haver em nós este senso de entendimento daquilo que Deus quer fazer conosco, daquilo que Ele vai fazer através de nós. E este é o cerne da nossa mensagem. Através de nós. Porque tudo aquilo que nós lemos diz o seguinte, sobre autoridade, sobre fazer discípulos, sobre ensinar, sobre Ele estar conosco, nos capacitando, sobre os sinais nos acompanharem, sobre expulsar demônios, sobre falar novas línguas, que nós temos imunidade física, fala que nós devemos impor as mãos sobre os enfermos. E ele deu uma condição que era ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E em Atos isso acontece. O Espírito Santo vem sobre eles e eles são cheios de poder. Mas aí os próprios discípulos começam a praticar estas coisas. E a igreja começa a revolucionar o mundo. 12 apóstolos que estavam com ele começam a ensinar essas coisas e praticar essas coisas. E a mensagem é tão poderosa que quase 2000 anos depois, nós estamos aqui debatendo elas. Agora, Diego, o que é que acontece? Por que é que nós, muitas vezes, não praticamos essas coisas? Por que é que muitas vezes nós não vivemos isso de uma forma ordenada? Por que é que nós não presenciamos no nosso dia a dia estas palavras? E isto é uma estratégia de Satanás, de tirar o nosso foco de quem nós devemos ser, para quem nós poderíamos ser. E de fato ele tem repetido tanto isso que nós acabamos sendo em muitas áreas. Nós deixamos que estas coisas nos afetem, nos abalem. Nós deixamos que ele cauterize a nossa mente. Uma das características deste tipo de sentimento inspirado pelo diabo no nosso coração é de que eu não posso muita coisa. Nós até cremos que existem pessoas que fluem nisso no poder e nós somos acostumados a... Deixa para elas. Deixa que eles façam. Esse é o pastor, esse é o apóstolo, esse é o profeta. Deixa ele fluir nos dons. Deixa ele ministrar cura. Eu sou só um membro comum. Eu sou só banco. Sabe, irmãos, a Bíblia não faz distinção de poder entre alguém que só está sentado e alguém que está com o microfone na mão. Todo o poder nos foi dado nos céus e na terra. Todo o poder foi depositado em mim e em você. Todo o poder para sermos aquilo que Deus nos chamou para ser está disponível para nós. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer, você é extremamente... Não, você tem que fazer esse apelo vocálico. Extremamente poderoso. Vira para outra pessoa e fala assim, ó, você sabia que na sua mão tem poder? Fala assim para ele, você sabia que no seu bolso tem dinheiro? Fala assim agora. Você sabia que em Cristo você não é mais feio? Você é lindo agora. Alguns irmãos deveriam ter glorificado de pé. Deveria. Sabe, irmãos, esta é uma verdade que nós esquecemos. Certa vez a gente estava num evento aqui e foi usada uma ilustração que eu achei sensacional. E a ilustração foi a seguinte: quando você liga e pede uma pizza, você caracteriza a sua expectativa em comer aquela pizza pelo motoboy que entrega ela ou pela pizzaria que fez a pizza? Ninguém liga lá e fala assim, ó, queria uma pizza de calabresa. Ah, tá. Agora sim, fala para mim, que motoboy que vai trazer, para eu saber se a pizza vai ser boa? A gente não faz isso. Mas com a palavra de Deus muitas vezes fazemos. Nós sabemos que Jesus é a pizzaria, mas dependendo do motoboy que está trazendo a palavra, nós começamos a pensar, será que vai ser bom?
Irmãos, a pizzaria é muito boa. Fique tranquilo que qualquer motoboy consegue entregar bem. Talvez alguns possam chegar com a sua pizza toda virada de um lado só, né? Já aconteceu com você? Você abre a pizza, ela todo o recheio está de um lado só. Ou ela está fria. Ou ele esquece o refrigerante. Mas sabe, mesmo que alguns motoboys, eles tenham um problema de difusão na entrega, a pizza continua sendo boa. Ou, no mínimo, ela te sustenta. Porque uma massa, irmão, pode ser fria, ou fina ou grossa. Ela sustenta. Come aquela massa, toma bastante água, vai ficar satisfeito. Não precisa comer 70 pedaços, né? Lá no departamento infantil. Mas você pode ficar satisfeito. Agora, a grande questão é, temos que nos estimular todos os dias a viver esta plenitude de poder que nós sabemos que temos. Nós vamos para o culto no domingo e aprendemos sobre esse poder. Nós lemos na nossa Bíblia e nós vemos Jesus dizendo isso. Nós vamos em cultos e as pessoas falam isso. Nós muitas vezes vemos aqui e confessamos que somos prósperos como a gente confessou. E no dia seguinte a gente fica preocupado com a conta. Nós ficamos desesperados se vamos conseguir pagar. Porque daí, qual que é a nossa atitude? Deus, no domingo eu entendo tudo isso, e na segunda, daqui que eu resolvo. Só que eu não quero mais resolver no espírito, eu quero resolver na carne. E aplico os meus métodos, ensinados humanamente, para resolver coisas que podem ser resolvidas espiritualmente. Sabe, irmão, se Jesus tivesse tentado resolver o problema da morte na força do seu braço, eu acho que ele não tinha conseguido. Mesmo porque, na força do seu braço, ele foi morto na sexta-feira. E não foi ele quem se ressuscitou no domingo. A Bíblia diz que Deus mandou o Espírito Santo para ressuscitar Jesus. Em algumas áreas da nossa vida, nós precisamos confiar, ter fé e entender: Deus pode fazer muito através de mim e através das pessoas. Abre a sua Bíblia em João 14, por gentileza. Você viu que eu deixei os textos em ordem para facilitar para você. Quem chegou em João 14 diz: eu posso. Aleluia. Vamos ler a partir do 1, tá? Vamos ler até o 12. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Obrigado. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Versículo 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai, e já agora vocês conhecem e o têm visto. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus, muito simpaticamente, diz: Filipe, você não me conhece? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê ao Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas as minhas palavras. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Mesmas obras. Versículo 12. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido: Jesus sempre prepara um lugar antes de chamar para alguma coisa.
Sabe, muitas vezes nessa perspectiva de mudança que nós temos vivido, vem alguns pensamentos, será que vamos ter isso? Será que vamos ter aquilo outro? Será que vamos ter condições de fazer isso ou aquilo? E sabe, muitas vezes quando você se depara com o texto da palavra, você entende a paz de Cristo inundando o seu ser, porque Jesus diz o seguinte: ei, fique tranquilo, quando eu te chamo, o lugar já está preparado. Agora, Jesus nos chamou para uma condição de reinar em vida. Ele nos chamou para uma condição de viver poderosamente todos os dias da nossa vida. Isso já foi proposto, isso já foi preparado. O Espírito Santo foi colocado dentro de nós e ele está dizendo: Filipe de Deus, creia em mim porque eu faço as mesmas obras que Deus faz. E ele termina dizendo: povo de Deus, da Igreja Cristã Renovada, na rua Anhanguera 84, creia em mim por causa das coisas ou dos sinais que a pessoa que está do seu lado faz. Por causa da pessoa que está no seu espelho faz. Muitas vezes, por não sermos ousados a influir no Espírito, acabamos desacreditando do próprio Deus. Nós até achamos que Deus às vezes perde o poder. Vou voltar naquela questão, tentamos retirar causas da mão de Deus, porque não sabemos se de fato Ele resolve tão bem assim. Mas a igreja de Cristo está se levantando para viver completamente diferente. A igreja de Cristo está sendo preparada através da palavra, através do Espírito, para que nós possamos romper em todas as áreas da nossa vida. Romper no nosso emocional, romper no nosso físico, romper nas nossas finanças, romper nos nossos desprendimentos de vergonha, romper no que diz respeito a cuidar de outras pessoas, romper no que diz respeito a produzir na igreja, romper no que diz respeito a sermos exemplo lá fora, romper no que diz respeito a sermos bons profissionais, romper no que diz respeito a sermos pessoas melhores, romper no que diz respeito a desfazer as nossas vontades, os nossos sentimentos. Sabe, irmãos, vontades e sentimentos é uma coisa muito interessante. E sabe qual é a melhor coisa que você deve fazer com as suas vontades e sentimentos? Faz assim comigo. Vontade. Agora com a outra mão. Sentimento. Agora você vai fazer assim, ó. Pegue a sua vontade, pegue o seu sentimento, dobre e guarde no bolso. Um adulto não vive por vontade e sentimento. Um adulto vive por princípios. O adulto vive por aquilo que precisa ser feito. O adulto vive por aquilo que tem que fazer. O adulto vive pela responsabilidade. O adulto vive a vida secular e a vida cristã também, não por aquilo que sente ou por aquilo que tem vontade, mas por aquilo que deve ser feito. Sabe, irmãos, quando você chega na sua casa, você não toma banho. Por quê? Não estou com vontade de tomar o banho hoje, não. Irmãos, dependendo quem for, a mulher vai falar assim: filho do céu, eu vou dormir na casa ou em outra casa. Não estou com vontade. Ou inverte. A pessoa que está com você simplesmente não tem vontade de tomar banho uma semana. O que acontece? E aí você vai falar o que para ela? Tudo bem, se você não tem vontade, fique assim. É isso que você vai falar? Sabe que interessante é? A gente estava vindo no carro hoje e a Aimee tinha ganhado um presente e ela começou a destruir o presente. E aí nós, adultos, viramos para a criança e fala: para de destruir o presente. Você vai estragar ele. Você vai ficar sem. Ou às vezes nós usamos esse apelo: não levante a sua mão se você já fez isso, mas se você não cuidar disso, eu vou dar para outra pessoa. Se você é pai, mãe, já fez isso, não se denuncie. Continue olhando para frente. Ou olha para a pessoa que está do seu lado assim. E aí a gente acha que Deus faz o mesmo com a gente. Fala a verdade. No fundo, a gente não acha que se não der o dízimo, Deus vai tomar a nossa provisão. No fundo,
A gente não acha que se não gastar direito, Deus não vai dar para a gente? No fundo, a gente acha que porque muitas vezes não praticamos a vida cristã há alguns meses ou anos, não temos mais o poder, porque a gente acha que Deus toma aquilo que a gente não trata bem. Mas isto não é verdade. A Bíblia diz que o dom é irrevogável. A Bíblia diz que o poder é irrevogável. A Bíblia diz que aquilo que foi depositado não é retirado. A Bíblia diz que aquilo que Deus fez, Ele não toma de volta. Jesus não vai descer e desmorrer na cruz para que nós não sejamos salvos, porque a gente tem levado a nossa vida errada. Irmãos, as pessoas que estão lá fora, que levam a vida completamente zoada, eles ainda têm direito à salvação, a perdão e todo o poder disponível. Se Deus nos amou quando nós não prestávamos, se Deus não nos tomou as coisas quando nós não prestávamos, por que é que Ele vai tomar agora só porque eu não tenho praticado? Não, Deus não faz isso. Nós nos lidamos com as situações, nós muitas vezes nos frustramos por não fazer corretamente, nós muitas vezes até colocando a culpa em Deus e dizemos, Deus, por que isso está acontecendo comigo? E Deus diz, meu Deus do céu, meu eu do céu, né, que é a moda agora, use o poder que eu te dei. Chame a existência a provisão financeira, chame a existência a paz, chame a existência a saúde, chame a existência. Eu não passei 40 dias ensinando vocês, deixando últimas palavras para ver vocês sofrerem. Deus não se alegra quando a gente sofre, Deus não se alegra com a nossa falta, Deus não se alegra com a nossa falta de perspectiva de futuro, Deus não se alegra com os nossos conflitos emocionais, Deus não se alegra em ver os seus filhos sofrendo. Deus se alegra quando Ele vê os seus filhos produzindo, avançando, crescendo, prosperando. É por isso que nos foi dada uma palavra de fé, uma medida de fé, para que nós pudéssemos ativar princípios sobrenaturais, mexer alavancas que destravam coisas do céu. Nós temos que apertar botões que desencadeiam coisas. Você não pode entrar no seu carro e dizer, funcione. Não vira a chave. Não aperta o botãozinho lá para ver se funciona. Não funciona. Na vida espiritual é a mesma coisa. E nós muitas vezes até achamos que podemos viver maravilhosamente bem sem desfrutar de todas as coisas espirituais. Vou te dar uma notícia. Você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Sabe, irmãos, eu conheço pessoas extremamente inteligentes que não têm Jesus. Eles têm pensamentos complexos, inteligentíssimos sobre várias coisas. Mas sabia que de tudo que ele analisa, ele só consegue ver 2 lados da moeda? Essa moeda tem 3 lados. Lá no meu planeta, amém? Ele perde um lado. É como você pegasse aquele seu bombom, vou usar o sonho de valsa, que é mais fácil da gente ilustrar. Aí você come o chocolate, a casquinha, sabe aquela fininha que tem dentro? Você joga fora. E aí você come aquela massinha que tem dentro. Você comeu um bombom sonho de valsa? Não, você comeu chocolate com massinha. Você não comeu o bombom. Nós não podemos desassociar a nossa vida da vida sobrenatural, da vida espetacular que Deus tem para nós. Diego, o que é que você está querendo dizer? Irmãos, eu só estou aqui com uma pessoa que quer te incentivar a viver todo o potencial que você tem. Eu vim aqui simplesmente dizer, você pode muito, muito mais daquilo que você está vivendo. Mesmo que sua vida esteja maravilhosa, você ainda pode mais. Porque se os sinais seguem aqueles que creem, se eu posso ter o poder de fluir no Espírito, se eu posso ter uma alegria transbordante, se eu posso viver uma vida saudável, sem doença, se eu posso fazer com que as pessoas à minha volta experimentem isso, por que é que eu não vou fazer? Irmãos, você compra uma TV e se vem faltando controle, você fala, tudo bem, eu levanto para trocar? Não, você quer tudo que tem direito. Ei, filho, faltou o controle. Cadê? Temos que ser assim com a vida espiritual. Deus,
O que acontece? Não estou tendo sonhos proféticos. Deus, impus as mãos e não aconteceu. O que está acontecendo? Nós temos que ser inquiridores da bênção que está em nós para que nós possamos viver ela. Deus, estou passando um perrengue financeiro. O que é que está acontecendo? O que eu tenho que fazer para melhorar? Oferte, dizime, se associe a uma unção. Pratique princípios, puxe alavancas. Faça algo que destravam coisas. Essa vai ser a resposta. Nós não podemos ficar esperando cair do céu. Deus, Diego, eu tenho um chamado, e agora? Como que eu faço para viver ele? Meu irmão, comece a viver ele. Estude, leia, medite. Eu não tenho vontade de ler, Diego. Mão do céu, como é ridículo isso. Ah, Diego, você está sendo muito duro. Não estou. Porque se seu filho falar que não vai para a escola porque tem preguiça de ler, você dá um pau nele. Aí na nossa vez, como não tem ninguém para bater em nós, a gente aceita. Ah, não, tudo bem, não lê não, você tem preguiça. Não, a gente tem que pegar a nossa varinha de correção e dar umas palmadas na gente mesmo. Certa vez eu ouvi qual é o motivo de algumas pessoas que ficam mais velhas ter um cheiro diferenciado. Vocês já viram que algumas pessoas idosas têm um cheiro diferente? Algumas pessoas, não são todos. O Mateus ficou com medo agora. Ele falou, Diego, para. Mas sabe o que acontece? Perda de atenção nos detalhes. Sabe, talvez por ter tomado banho... Velho, eu falei velho, tem que ser mais, né? 105 anos... As pessoas começam a ficar relaxadas no que diz respeito a como se limpa, como se toma banho. E a perda de atenção aos detalhes começa a produzir um mau cheiro em nós, começa a roubar tudo aquilo que nós temos direito. Esse é um dia de repetir várias coisas. Porque eu estou falando, afinal, das últimas palavras de Jesus. Não posso passar por elas superficialmente. Se Jesus disse essas últimas palavras, com certeza ela tem importância na nossa vida e principalmente no plano dele. Autoridade. Você pode repetir comigo? Eu tenho autoridade nos céus e na terra. O próprio Jesus me deu isso. Agora você pode dizer essa daqui é um pouquinho difícil de você se comprometer, mas eu te garanto que se você se comprometer, vai ter resultado. Deus me chamou para fazer discípulos. Diego, vou ter que conversar com pessoas. Vai, irmão. Conversar, se envolver e ajudar elas de alguma forma. Ensinando. Repete, ensinando. Como que você ensina algo que você não sabe? Está implícito que para você ensinar, você tem que estudar. Se você não fez o rema, faça o rema. Pregar. Diego, eu não tenho chamado para pegar no microfone, irmãos. Não é desse pregar que ele está falando. É diariamente com a sua vida e com a sua postura. Sinais. Quem é que sabe o que é sinais? O que são sinais, no caso? Manifestações espetaculares. Diego, ele pôs a mão, o outro caiu. O que é isso? Sinais. Diego, eles oraram, a pessoa tomou um choque. O que é aquilo? Sinais. Diego, ele pôs a mão e o braço cresceu. O que é isso? Sinais. Diego, ele propuseram para ele ser um corrupto, ele não aceitou. O que é isso? Sinais. Diego, todo mundo pegou dengue e ele não. O que acontece? Sinais. Diego, minha irmã não conversa mais comigo, não olha na minha cara, mas eu resolvi perdoar ela assim mesmo. O que são isso? Sinais. Diego, eu não me dou bem com fulano, quero nem ver ele. E a outra pessoa faz o seguinte, cara, eu te amo, me dá um abraço aqui. O que são isso? Sinais. Nós já fomos cheios. Nós já fomos cheios. Nós já fomos cheios. Sabe, existe um versículo, eu vou começar a acabar, que diz sobre o óleo que é depositado sobre a cabeça, escorre pela barba e é depositado nas vestes, na orla, na barra da saia do sacerdote.
Não sei se pode falar que o sacerdote usava saia, mas vocês entenderam o contexto. Sabe, irmãos, o óleo, e eu penso isso numa estrutura hierárquica ou organizacional dentro da igreja, eu consigo ver claramente os princípios que nós abordamos. Nós abordamos isso quando a gente conversa com liderança. A igreja precisa de uma estrutura organizacional para que ela flua, para que ela aconteça. Existem pessoas que são cabeças, existem pessoas que são facilitadores, existem as pessoas que recebem. Se você, por exemplo, trabalha em algum departamento, você tem claramente distintas essas 3 imagens dentro do seu departamento. Se você não trabalha, você tem claramente distinta dentro da organização da igreja esta visão, e você entende que você está na barra. Agora, o que eu acho mais interessante desse texto é que o óleo passa pela cabeça. E dentro dessa visão que nós estamos tendo, o óleo passa por aqueles que estão conduzindo, por aqueles que estão com o microfone, seja ele cabeça ou barba. Mas o óleo, que é a representação da unção, do poder de Deus, ele é depositado na barra. Jesus está dizendo, ou Deus está dizendo, através do salmista, o óleo é depositado em vocês, alguns desfrutam da unção, realmente não pode ser impedido que a unção desça, mas o poder de transformar, o poder de avançar, o poder de se mover, não está naqueles que estão simplesmente investidos de autoridade, está em todo o corpo. Ele passa pelas estruturas, mas ele é depositado nas pessoas. O poder da igreja não está numa pregação bonita. O poder da igreja não está num aviso bonito de vídeo. O poder da igreja está quando eu e você vivemos o cristianismo diário. O poder da igreja está quando eu e você entendemos que o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, agora vive em nós para que nós possamos frutificar em todo o tempo. Eu sei que muitos de vocês ainda duvidam de mim quando eu digo que tem poder em vocês. Que você durma me ouvindo falar, existe poder em mim. Você pode repetir isso? Existe poder em mim? Em Colossenses 1:26 diz, Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo está em nós. O poder de Deus está em nós. Pessoal do louvor. Porque eu vou usar o C. Sabe, irmãos, o poder está em nós. 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 Você pode se colocar de pé?